Você sabe preparar cogumelos? Não? Então anota essas dicas. Cogumelos são ingredientes super versáteis e conhecidos por sua textura única. Existem diferentes tipos e seus sabores podem variar bastante. Aqui temos um mix de cogumelos. Geralmente eles são vendidos em bandejas em supermercados que você pode encontrar perto da sua casa. Temos o portobello, que tem um sabor bem intenso e terroso, geralmente preparado grelhado, assado ou substituindo carnes. O shiitake, que tem um sabor mais amadeirado, muito usado em sopas, refogados, pratos com arroz e molhos. Temos também o Paris, que tem um sabor mais suave e é mais usado em saladas, assados, molhos e omeletes. E para finalizar, temos o shimeji, que também tem um sabor suave, porém levemente adocicado. Ele é muito usado em pratos asiáticos, refogados, sopas e saladas. O primeiro passo no preparo é a limpeza dos cogumelos. Para isso, você pode utilizar um paninho úmido. Basta passar o paninho ao redor do cogumelo para tirar toda a sujeira. E lembre-se que não se deve lavar os cogumelos, pois ele irá absorver toda a água e perder toda a textura e sabor. Já com o shimeji, podemos separá-los. Alguns possuem a base do talo mais dura, e quando for o caso, a gente retira essa parte. Cogumelos cortados. Agora vamos mostrar um exemplo de preparo. Iremos colocar os cogumelos em uma frigideira bem quente e sem óleo. Vamos fritar até começar a pegar uma cor. Então, adicionamos manteiga, alho picado e mexemos. Agora, para dar um sabor extra, vamos adicionar tomilho e molho shoyu. E para acrescentar uma picância, um pouquinho do chili oil. Inclusive, já ensinamos o preparo dele em outro vídeo por aqui, tá? Mexemos e deixamos fritar por apenas mais 1 a 2 minutos. E estão prontos! Agora é só se deliciar. Fala pessoal, quem assistiu a minha final viu que eu fiz um fricassê de cogumelos. O prato que a gente vai preparar hoje é bem parecido. Fricassê de legumes, fica de olho. Vamos começar descascando as batatas. Uma batatinha calabresa, vamos tirar a casca dela. Não tem problema se sair um pouquinho demais, porque nós vamos utilizar também as cascas. Vamos descascar a cenoura. Agora vamos pegar a casca e dar uma picada. Da batata e a cenoura. Vamos pegar uma panelinha e botar um pouco de óleo. Botar as cascas dentro com óleo frio e ligar o fogo médio para alto. O que vai acontecer? O óleo vai esquentar, vai confitar as cascas da batata e da cenoura, depois vai esquentar e vai fritar. E vai virar chips. Aí com a cenoura vamos cortar bonitinho. Pegar uma outra panelinha e botar a cenoura. A batata vamos cortar pela metade. Vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho e poder cozinhar ao mesmo tempo. Botar no fogo com um pouquinho de azeite. Sal e uma colherzinha de manteiga. Para esse tipo de cozimento, é muito importante que seja fogo médio para baixo e a panela esteja sempre tampada. Agora vamos pegar a beterraba e cortar bem pertinho, pegar as folhas e cortar não tão fina. Aí quando vai chegando mais perto do talo, aí começa a ser mais fininha, que o talo é meio fibroso. Agora vamos
Vamos reservar ela. Vou botar o tal aqui primeiro. Agora pega a beterraba, corta ela ao meio. Inteira, com casca, com raiz, com tudo. E vamos cortar ela fininha. Em uma panelinha, vamos... fogo médio. Um pouco de azeite. E vamos começar com a beterraba. Um pouco de sal. Pimenta. Aí vamos pegar os cogumelos, cortar o talinho dele, até que ele fique em pezinho. O que eu faço com o talo? Vai com a beterraba. Agora vamos cortar ele em 4. Vai ficar bonitinho. Se tiver um pouquinho maior, pode ser em 6. Vai ficar um pouco do mesmo tamanho de todos. E vamos reservar também. Nessa panela eu tenho as minhas cascas de cenoura e de batata, que estão fritando em um óleo devagarzinho. Elas estão cozinhando e depois elas vão fritar para ficar crocante. Aqui eu tenho a batata e a cenoura, que estão cozinhando com um pouquinho de manteiga e de azeite, sal e pimenta. E aqui eu tenho a minha beterraba cortadinha, com os talos do cogumelo, azeite, sal e pimenta. O que a gente vai fazer aqui? Fazer tipo de um velouté de beterraba. Já deu uma suada, uma cozinhadinha nela, vamos botar um pouco de água, não muita, que nem a água a gente quer desperdiçar, e vamos tapar. Ela vai cozinhar bem mais rápido e vai ficar pronta no mesmo tempo que todas as minhas outras preparações. Agora vamos pegar o nosso aspargos, eu pego ele por inteiro, seguro embaixo e quebro. Onde ele quebrar é que tá bom. E quando o produto é fresco, você escuta ele estalar, ó. Esse aqui eu separo para um caldo de legumes, para alguma coisa que eu possa fazer depois. E o resto eu vou cortar pequenininho. Do tamanho do fricassê que eu quero. E vou reservar também junto com o meu cogumelo, porque ele vai entrar junto. E a cebolinha, a parte de baixo dela, eu vou cortar fininha. E quando chegar só na parte verde, eu vou cortar um pouco maior na diagonal. Vamos olhar como está a batata e a cenoura. Olha lá. Está começando a ficar corada. Ó. Coradinha a cenoura. Está quase boa. As cascas já estão parando de borbulhar. Já estão ficando bem douradinhas. É a hora que a gente para, corta o fogo e vamos tirar elas. Tirou, o que a gente vai fazer? Pegar um pouquinho de sal. Sempre que tirar alguma coisa de uma fritadeira, bota um pouquinho de sal. As batatas já estão cozidas, as cenouras também. Vamos pegar o verdinho, a parte de baixo da cebolinha, colocar dentro, o aspargos e o cogumelo também. Um pouquinho mais de sal. Dá aquela mexida. Isso é um fricassê. O que é o fricassê? São os legumes cortadinhos, ou frango, ou o que for cortadinho, tudo misturado, que um pega o gosto do outro e no final fica mais ou menos assim. 2 minutinhos para o cogumelo e para os aspargos cozinharem, vamos deixar isso bem quietinho. Vamos checar a beterraba, que já está perfeita, está sequinha. Então vamos botar as beterrabas dentro do liquidificador, completa, com um pouquinho de água. Uma dica muito importante, bota a água aqui, que aí ela pega a cor que estava do cozimento dela e o sabor também. Um pouquinho de vinagre tinto, para quebrar um pouco esse açúcar dela. E um toquezinho de azeite. Agora é muito importante, qualquer coisa que esteja quente, quando você for bater, nunca encha o copo e comece devagar. Tá aqui o velouté. Vamos reservar e o resto guarda na sua geladeira, que depois você pode tomar como uma sopa, como que for. Numa panela com um pouco de água e sal,
água quente e sal. Vamos fazer um rodamuinhozinho. Ovo pochê. Essa receita ela foi feita já. Caso vocês tenham dúvida, a gente já tem um vídeo aqui no canal. É só acessar o link aqui, ó. Aqui já estão os meus chips. Então agora para finalizar, vamos pegar uma frigideira bem quente com um pouquinho de azeite, o sal na frigideira e a nossa folha de beterraba. Um pouquinho de pimenta do reino. E vamos cozinhar ela por 1 minutinho, só para dar uma caidinha mesmo. Chegou, tá bom? Agora apagamos o fogo. Aqui estão os meus legumes fricassê. Aqui eu vou botar a metade da minha cebolinha dentro. Agora vamos empratar. O verde da beterraba no fundo do prato. Pegar o nosso velouté de beterraba, olha a cor disso, gente. É fluorescente. Botar em volta. Botar o ovinho bem no meio. E os legumezinhos em volta. A cebolinha. E os nossos chips de casca de batata e de cenoura, para dar aquela crocância e completar o prato. Vamos finalizar com um pouquinho de sal e pimenta do reino. E nada melhor que um pouquinho de azeite. E tá aí o nosso fricassê de legumes, sem desperdício nenhum. Tudo bem, gente? Hoje eu estou aqui na cozinha do MasterChef para dar uma dica para vocês. Como fazer um tempurá de legumes com camarão. Bem, de volta aqui à cozinha do MasterChef, um mix de sentimentos, tantas memórias, mas hoje eu tenho certeza que vai ser um pouco menos estressante, especialmente porque eu tô aqui para te dar a dica do tempurá. E o bacana desse tempurá de legumes é que você pode usar qualquer legumes que você gostar ou que você encontrar. Aqui hoje eu tô usando aspargos, porque eu adoro, um pouco de brócolis japonês, uma cenoura, pimentão vermelho e também uma cebola. E o importante para preparar esses legumes é sempre usar o utensílio correto. O brócolis, só vou abrir ela em alguns pedaços. Sempre que a gente faz um tempurá, é legal ter um pouco mais de textura, então não tem que picar nada. Aqui a cenoura eu só descasquei e vou cortar ela um pouquinho mais aqui na transversal. Vou pegar aqui o pimentão. Gosto muito de usar o vermelho porque o sabor dele é um pouco mais adocicado e eu acho que ele tem uma cor também que fica muito bonita na hora da apresentação, porque o visual também é importante. E uma cebola. A cebola é bacana você descascar e guardar essa parte aqui, porque ele vai manter os anéis juntos e vai ficar uma apresentação mais bonita, que é a raiz dela. E só tirar, como a gente chama, de meia-luas. Tá vendo? Ela fica presinha assim, é bacana. Legumes feitos, vamos ao camarão. E o que acontece? O nosso camarão sempre você vai encontrá-lo assim. Então você precisa de um camarão grande, fresco. Uma boa maneira de saber se está fresco é cheirar. Frutos do mar, quando estão frescos, quase não tem cheiro nenhum, tá? Então é uma dica boa. Aí a gente vai precisar limpar. Vamos tirar aqui a cabeça e vamos simplesmente descascando ele até chegar nessa última, que é o rabinho. A gente vai mantê-lo assim. Precisamos tirar a tripa, que fica na parte de cima, e o camarão sempre fica com esse formatinho aqui. Por quê? Porque ele tem algumas fibras que prendem ele, e a gente não quer um tempurá com camarão encolhido, a gente quer um tempurá com aquele camarão grande, bonito. Então a dica, você vira ele de cabeça para baixo, faz uns cortezinhos bem pequenos. Aqui a gente está quebrando aonde ele tem uma fibra. Aqui ele já fica retinho na sua tábua quando você vira ele para cima, mas ainda assim a gente quer deixar ele mais comprido. Então, bem delicado na transversal,
vai fazendo mais uns cortes agora na parte de cima e juntando os seus dedos a gente vai quebrar um pouquinho a musculatura para ele esticar. Então aperta e dá para até ouvir uns tec-tec. É isso. Aquele camarão que estava pequenininho agora ficou maior. Então vai fazer um tempurá mais bonito. E falta fazer só a nossa massa de tempurá, empanar e fritar. Agora, a massa de tempurá é mais interessante você comprar ele pronto. Então tem todos os bons supermercados, supermercado grande, não é difícil de achar. E a diferença dele para farinha comum é que ele tem gema de ovo, tem amido de milho e manteiga. Então ele é mais adequado. A medida é super simples, você vai usar 1 xícara de farinha e 2/3 de uma xícara de água bem gelada. Por que gelada? Porque quando você coloca água gelada, ele incita menos o glúten. Então ele vai ficar menos pegajoso. Aí você vai misturar, aqui eu estou usando hashi, e não precisa misturar muito, é interessante que ele tenha algumas bolinhas porque a massa fica melhor. Podemos começar aqui com os legumes, vou pegar um brócolis, passa ele dentro da massa e vamos testar o óleo. Ele tem que estar quente, mas não fervendo, porque senão ele queima muito rápido. Enquanto o óleo está aquecendo, vamos dar uma empanada no camarão. Ele é interessante a gente passar ele primeiro na farinha para criar uma camada e depois na massa de tempura. É muito simples. Aqueles que estão prontos você vai tirando e vai colocando em cima de um papel toalha, entrar um aspargo. Você também pode ir moderando, se você gosta de uma camada mais grossa, você só acrescenta um pouco menos de água na massa de tempurá. Agora o que a gente precisa? Um molho, né, para comer isso tudo junto, algo gostoso para você colocar aquele legumes ou aquele camarão lá dentro. E ele é simples de fazer. Aqui eu tenho dashi pronto, 300 ml. Ele é um molho japonês extremamente saboroso, cheio de umami. Você consegue também encontrar facilmente hoje em dia em lojas especializadas. 100 ml de molho shoyu e 100 ml de sake mirin. A diferença entre o mirin e o kirin é que o mirin é doce, então a gente geralmente usa ele para fazer molhos. Agora a gente só precisa levar a fervura. Realmente o seu trabalho acaba por aí. E aí eu finalizo com um pouquinho de pimenta dedo de moça picada bem fininha e um pouquinho de cebolinha. É bacana você sempre com uma escumadeira ir tirando aquelas sobrinhas, aquilo que sai da massa de tempurá. Olha que lindo fica o nosso camarão. Delícia. Isso com esse molhinho vai ficar fenomenal. O molho já ferveu, é só isso que a gente precisa. Vou colocar num rameicanzinho e dar uma temperada a mais. Aqui eu tenho pimenta dedo de moça picada sem as sementes, então ele fica um pouco menos picante, mas ainda traz aquela lembrança. E um pouquinho de cebolinha também picada. Tirar os meus últimos camarões e já dá pra gente montar o prato. Tempurá de legumes e camarões prontos e como vocês viram é muito fácil, é só seguir as etapas e usar os utensílios corretos.